Bom dia, amigos. Eu hoje vim falar não sobre segurança, não sobre tecnologia. Eu vim falar sobre autoria. Aqui em casa a gente assiste muito conteúdo do YouTube. Tem muito conteúdo divertido. A gente não assiste outra coisa. Quando a televisão está chata, a gente assiste YouTube. Tem muito vídeo de cachorros, gatos e outras coisas divertidas. Mas eu tenho notado que de um tempo para cá, muita coisa é de autoria de alguma plataforma de inteligência artificial, é um conteúdo sintético. E eu não tenho nada contra o conteúdo sintético, desde que sua autoria seja declarada. E eu queria comentar aqui com vocês que eu, profissionalmente, tenho recebido muito conteúdo sintético e isso está me incomodando. Tá? Eu vou falar primeiro sobre o conteúdo de texto. Cerca de 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo um freelance para uma empresa e eu notei que o texto que eu escrevia, quando ele saía modificado de uma forma estranha. Tinha repetições, tinha uma organização que não era minha. E eu decidi abandonar esse trabalho porque a minha assinatura saía nesses textos que estavam sendo modificados. E eu concluí, por minha conta, que esses textos estavam sendo modificados, entre aspas, aperfeiçoados ou melhorados com inteligência artificial, mas eu não queria assinar isso. E eu abandonei esse projeto e não entrei em outro projeto. Mas já nessa época eu notava que as assessorias de imprensa me mandavam muitos artigos assinados e onde eu também reconhecia a entrada de inteligência artificial generativa, que é essa que cria coisas, né, para nós. Cria desenhos, cria vídeos, cria textos. As assessorias de imprensa sempre produziram textos para os seus clientes, textos assinados para os seus clientes. Eu cheguei a produzir isso quando trabalhei para assessorias de imprensa, porque o artigo assinado era uma peça informativa, era uma peça que trazia autoridade para a empresa cliente, trazia autoridade para o executivo, e a gente sempre fazia esse artigo batendo com o conhecimento do executivo. A gente ouvia o executivo dizer, olha, vamos escrever um artigo assim, sobre tal assunto, e esse executivo dava os highlights, as direções, ou seja, balizava a gente dentro do conhecimento dele para a gente produzir o artigo. A gente produziu o artigo ia para o cliente, ia para o executivo, o marketing aprovava, o executivo aprovava, e depois disso a gente apresentava o artigo à mídia e para a mídia eventualmente publicar ou não, né? O que acontece atualmente é que esses artigos chegam em volume muito grande, e os artigos chegam escritos praticamente todos da mesma forma, todos com a mesma organização, com a mesma estrutura, né? E isso passou a ser facilmente reconhecido por mim. A partir do momento que eu passei a conhecer razoavelmente bem essas estruturas, estilos da IA generativa, eu decidi suspender no Sysadvisor a publicação de artigos. Embora eu receba, e às vezes eu decida publicar, eu olho com muito cuidado e gostaria que os autores declarassem quando usam IA generativa, né?
Por que que isso é necessário? Porque a IA generativa, em geral, ela busca conhecimento que ela tem ou contém ou tem acesso a, e constrói um artigo que vai além do conhecimento daquela pessoa. Então a pessoa começa a escrever coisas que ela provavelmente teve um conhecimento muito superficial ou não conheceu, né? Uma criança em idade escolar consegue escrever atualmente um artigo sobre ciência dos foguetes, rocket science, usando uma plataforma de inteligência artificial. Isso é simples, cria um prompt bacana e vai sair um artigo bacana, supostamente bacana, né? Então, eu queria dizer, especialmente aos meus colegas das assessorias de imprensa, que me desculpem, mas eu continuarei não publicando. Agora começa a acontecer uma coisa diferente. Os press releases também começaram a ser produzidos com inteligência artificial e repetem a estrutura que a gente vê nos artigos, etc, etc. Tá? A estrutura é ruim, a gente reconhece que é feito por máquina e, infelizmente, vai perdendo a graça, né? Eu não acho que não se deva usar, mas eu acho que deve balancear isso, deve reler. Eu acho que as pessoas que estão produzindo não estão relendo aquilo que escreveram, porque fica uma coisa chata de ler, fica uma coisa... Eu falei sem graça, porque é sem graça mesmo, fica muito chato de ler. Um artigo escrito dessa maneira, ele fica absolutamente, vou repetir, sem graça, né? Estou sendo repetitivo aqui, me perdoem vocês, mas o que acontece é que fica chato, né? Então acho que tem que balancear isso daí, tem que revisar, tem que colocar uma graça, tem que colocar um estilo, enfim, tem que fazer a coisa bem feita, né? A gente tem que usar, todo mundo acaba usando, né? Eu uso quando preciso, mas tem de balancear isso daí e não pode cometer erros, né? Eu falo da revisão porque não pode cometer erros, por exemplo, de você escrever um livro de 100 e tantas páginas e colocar lá nas referências, na bibliografia, você colocar meia dúzia de referências, né? Isso não faz sentido. Como um artigo que eu recebi outro dia, um artigo de, puxa vida, acho que escrito como artigo científico com 2 referências. Gente, não existe isso. Estava na cara, o artigo tinha tabelas, gráficos, citações, né, e 2 referências. Ou seja, e naturalmente que tinha exatamente aquela organização que a IA generativa sempre faz. Então não é uma queixa, mas é um aviso para os meus colegas de que a coisa está exagerada, né, está ruim, e eu, podendo, não vou usar aquilo que chegar com casca e tudo desse jeito, né? Eventualmente aproveitarei a informação, mas artigos assinados nunca mais, acabou. Tem gente que não sabia, como se dizia antigamente, não sabia fazer a letra O com um copo, e agora é um autor que produz laudas e laudas de textos sobre coisas que às vezes a pessoa sabe, às vezes a pessoa não sabe. E tem gente que de fato não sabe escrever e escreve, manda a IA generativa escrever, e a IA generativa escreve qualquer coisa e o cara infelizmente não saberá revisar. Então está acontecendo isso, né? E é só aqui uma constatação, né? Não são comentários sobre a minha constatação. Faço votos de que todos vocês tenham um bom dia de trabalho. Grande abraço.